Vem comigo, nação rubro-negra, que eu vou trazer todos os assuntos aqui no vídeo, todos os assuntos do Flamengo. E tem notícia aí, gente, que pode ser ruim para a gente, né? O Alcaraz pode ser denunciado aí pelo STJD. Vou trazer isso e muito mais. Tem janela de transferências que está fechada. Tem também situação de David Washington e Memphis Depay no Flamengo. Gonzalo Plata e Alexandro tem data marcada para apresentações. Tudo isso e muito mais aqui no canal. Já chega se inscrevendo, deixando o like, compartilhando os vídeos. E solta a vinheta. Flamengo! Bem, gente, vamos começar o vídeo aqui então falando sobre a situação de Carlos Alcaraz, né? Porque o jogador foi envolvido naquela briga de domingo lá entre Flamengo e Corinthians. Os jogadores quebraram o pau, o porrete lá no meio do campo, né? Briga provocada pelo Yuri Alberto, que também poderia não, ele tem que ser punido, né? Ele tem que ser punido. Então, por conta dessa briga, que o Alcaraz acabou pegando no pescoço do Kaká, o Kaká também começou a empurrar o jogador, a situação ficou feia pro lado do Alcaraz, porque o STJD pode punir o jogador e a pena pode ser entre 4 e 5 partidas, com a pena mínima de 4 partidas. Se o jogador for punido com pena máxima de 6 partidas, ele só voltará a jogar no dia 20 de outubro. Jogará contra o Vasco, contra o Fla-Flu, pelo Campeonato Carioca, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Isso pode aí atrapalhar bastante o andamento do Flamengo na temporada, porque o time já vai voltar agora da data FIFA, né, na próxima semana, na outra, já com esse desfalque certo para 6 jogos. Então aí, se ele for punido, vamos torcer que não, vamos torcer que o gancho não atrapalhe e que ele não seja punido, né, gente? Até porque quem tem que ser punido é o Yuri Alberto, porque ele que provocou toda a briga, né? Ele deu uma voadora ali no Wesley, quase quebrou a perna do rapaz, gente. Puta que pariu, aí não dá, né, o senhor Yuri Alberto. Bom, gente, vamos falar agora do próximo assunto, que é sobre Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata está inscrito no bid da CBF, portanto o jogador equatoriano já pode estrear com a camisa do Flamengo, e ele vai estar em campo no jogo contra o Vasco, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, junto com o Alexandre. Os jogadores já estão aí inscritos no bid, só falta a apresentação dos atletas, né? Agora, pulando para o próximo assunto agora, que é falar sobre mercado da bola, janela de transferências que está fechada. Vamos falar sobre o Matheus Gonçalves, que fica no Flamengo. Isso mesmo. O Matheus Gonçalves, ele não aceitou a pedida salarial lá do Rio Ave, né? A janela de transferências fechou ontem, 8 horas da noite, horário de Brasília, e o Matheus Gonçalves não aceitou a proposta salarial do Rio Ave de Portugal, mas mesmo com a janela de transferências fechada, o jogador pode ir para o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, ou qualquer outra equipe do Brasil, não só o Red Bull Bragantino. Isso porque, mesmo com a janela de transferência fechada, aqui no Brasil, ela estará aberta para os jogadores se transferirem de um clube para o outro, principalmente o Matheus Gonçalves, que só fez 6 partidas com a camisa do Flamengo. Então o jogador, mesmo lá na Europa, tá na janela, fechou, por exemplo, a janela fechou na Espanha, fechou na Itália, na Inglaterra, em Portugal, na Alemanha e por aí vai. Mas existem outros mercados aí, como a Arábia Saudita, o Catar. Então pode ser que o jogador seja vendido para um desses países aí, mas mesmo assim, o provável destino, caso ele não fique no Flamengo, será o Red Bull Bragantino. Agora, sobre possíveis chegadas, né? Essa daqui já é difícil porque a janela fechou. Isso porque a situação do David Washington, o Chelsea sinalizou positivo para o Flamengo, o Chelsea deu sim para o Flamengo e topou pagar metade do salário do jogador. Porém, antes das equipes fazerem aquelas trocas de papéis, de assinatura, o jogador assina tudo, a janela de transferência fechou, não deu tempo. Então,
o Flamengo não conseguiu aí a contratação do David Washington, porque o Flamengo perdeu muito tempo, né, gente? Aí com o Claudinho, com o Marcos Antônio, e isso atrapalhou. Então, o jogador fica para uma próxima oportunidade, caso ele queira vestir a camisa do Flamengo. Quem pode chegar mesmo com a janela fechada? Memphis Depay. O Memphis Depay, ele pode sim chegar porque ele está livre no mercado. Claro, se o jogador resolver reduzir o salário, né? Porque ele pediu um salário astronômico para vir jogar aqui no Flamengo. Se ele reduzir o salário, ele pode estar vindo. Lembrando, o Memphis Depay está livre no mercado. Ele teve conversas com o Sevilha, mas não avançou daí. Então o jogador não foi para o Sevilha, está livre no mercado. Então o Flamengo, caso ele reduza o salário, o Flamengo pode contratá-lo. Agora, para fechar o vídeo, vamos falar sobre apresentações. Isso porque a apresentação de Alexandro e Gonzalo Plata já tem dia e horário, dia marcado já. Alexandro vai ser apresentado na quinta-feira e Gonzalo Plata na sexta-feira, os dois reforços do Flamengo, que são os últimos aí da janela, né? O Michel foi o primeiro apresentado, o Alcaraz foi o segundo, e agora, então, o Gonzalo Plata e o Alexandro vão ser apresentados no Flamengo. Lembrando que os jogadores já estão com os documentos tudo ok, certinho, escrito no bid, já pode estrear a qualquer momento aí. Vamos falar sobre Gabigol agora rapidinho, só para fechar o vídeo, porque o atleta está se recuperando de lesão e ele pode jogar o jogo da Copa do Brasil, jogo de volta contra o Bahia, gente. Então aí o Flamengo está com muitos problemas no departamento médico, mas está trazendo alguns jogadores, graças a Deus, se recuperando aí. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje. Então não se esquece de se inscrever no canal, hein? Se inscreve no canal, valeu? É nóis!